Bom dia, boa tarde. Meu nome é Érica, eu sou arquiteta. Eu sou especialista em relacionamento com cliente. E hoje é o episódio 1, Bússola da Arquitetura. O objetivo desse vídeo é ajudar os arquitetos a encontrar um caminho para o lucro na arquitetura, né? Que é a gente trabalha para ter lucro. Obviamente que tem todo um aparato por trás, né? A gente gosta do que a gente faz, a gente quer ver uma transformação, mas obviamente você não quer trabalhar de graça, você quer lucrar. E para isso, você precisa saber conduzir, precisa saber conversar com o cliente, abordar o cliente e buscar as necessidades dele. E é isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Esse vídeo, ele é para arquitetos que têm contato com o cliente. Ele não é para arquitetos que trabalham só no backstage, só na parte de produção, de projetos e não se relacionam com o cliente. E depois que você assistir esse vídeo, você vai conseguir conduzir de uma forma mais segura a sua negociação com o seu cliente. Você vai conseguir captar melhor o que seu cliente, né, quer dizer. Eu vou te ensinar através de ferramentas a buscar mesmo a informação lá do fundo, porque o cliente não chega com a informação e te passa. Você tem que buscar, né? Na verdade, a maior parte dos clientes chegam com uma indagação. Como você cobra? Não é verdade? Recentemente, agora essa semana, eu recebi um WhatsApp de um contato de uma cliente me perguntando como você cobra. E aí eu não podia responder. Não é assim, né? Não é como eu cobro. Tem toda uma estratégia por trás. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Mesmo que você não tenha experiência com elaboração de propostas, né, com essa negociação com o cliente, assistindo esse vídeo aqui, você já vai ter atributos para conseguir fazer. Então, não importa se você tem experiência ou não. Tá bom? Se você tiver experiência, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aqui também que eu vou responder. Uma objeção que a gente tem muito grande sobre vendas, né? Vendas é complexo. Por quê? Porque é uma coisa que está entranhada na nossa mentalidade. Então, a maioria das pessoas não gostam de vender. Por quê? Porque está implícito, assim, vender é ruim. Parece que eu estou vendendo, eu estou, de alguma forma, tendo alguma vantagem sobre isso. E não é sobre isso. Na verdade, o seu cliente precisa de você, o seu cliente precisa do seu produto. Então, você não está tendo vantagem, né? Os dois estão ganhando, porque você está oferecendo uma coisa que vai ajudá-lo e ele também está te oferecendo em contrapartida uma coisa que vai ajudar você a continuar o seu trabalho. Então, a gente tem que desmistificar a venda. A venda não é uma coisa ruim, a venda é uma coisa boa, porque ela permite que o seu produto chegue até o seu cliente, que o seu projeto, que as pessoas consigam acessar o que você faz. E, geralmente, o que você faz é o que você tem de melhor, né? Então, se você consegue fazer com que o que você tem de melhor chegue nas pessoas, é isso que é o importante. Isso é bom. Então, não é ruim. Vender não é ruim. A antiga forma de vender. Como que eu fazia, né? E como que a maior parte das pessoas fazem. Na verdade, as pessoas não vendem, elas tiram um pedido. Como assim tira o pedido? Tira o pedido, elas simplesmente a pessoa quer comprar e aí ela só faz a venda. Então, não tem um processo aí, uma condução. Como que era feito, né? E é uma forma assim que não funciona mais. Você recebia o contato do cliente e aí ele te pergunta, me explica, como que é seu trabalho, como que você cobra, o que você faz? Você explica tudo do seu trabalho, fala tudo que você, né, faz com profundidade. Isso é maravilhoso, a gente tem que saber o que a gente faz, o que a gente resolve, mas não é só sobre isso, não é só sobre você. Então, e você aí no final fala, eu cobro assim. Você não é dessa forma. Essa forma não funciona mais, né? Porque aí você só fala sobre você. A atenção é toda em cima de você. Você nem perguntou as necessidades do cliente. Como é que você sabe se esse cliente é para você? Como é que você sabe se você vai resolver o problema dele? Você não sabe nada. Você sabe do seu, mas não sabe do dele.
E aí fala, e às vezes o cliente nem tá escutando ali. Às vezes, você já viu quando você tá falando muito e a pessoa tá meio aérea? Ela não tá nem prestando atenção, porque ela não tá envolvida na história. Então não é assim, a gente não pode conduzir dessa forma. Então, essa forma de vender não funciona mais. Essa forma é dos tiradores de pedido. E por que eu vendo? Eu vendo assim. Por quê? Porque as pessoas querem. Elas já sabem o que querem. Elas vão atrás. E você, a única coisa que você vai fazer é simplesmente vender. Agora não, você vai aprender a conduzir. Você vai aprender a reverter. Você vai aprender a pegar a pessoa e deixar ela, que ela deseje o seu produto, né? Então, o ponto central que o cliente precisa entender quando ele conversa com você é que ele é a atenção, né? Você está dando atenção, você está dando o seu olhar mesmo para o problema dele, né? Você vai resolver, o que você vai resolver para ele, qual o benefício que você vai dar para ele, é isso que ele tem que entender. Lá pra frente, aí você pode falar alguma coisa de você e tal, mas agora não, agora o foco é o cliente, é só o cliente, só o que ele vai te trazer, né? E aí você vai conduzir. Como que eu vou conduzir? Você vai conduzir com uma escuta ativa, né? Eu falo escuta ativa, porque você vai escutar, mas você vai escutar com atenção, prestando atenção em cada palavra e perguntando. O segredo da condução são as perguntas. Você vai perguntar para ele e dentro daquilo que ele vai te trazendo. Então, a gente pode vender em diversos locais, né? O Instagram é um deles. Mas não existe só um Instagram. Mas quando você aprende o processo da venda, não é só pelo Instagram, é no boca a boca, é no porta a porta, é na feira, é no restaurante, é onde você estiver. Você se vende a todo tempo, né? E aí entra uma coisa que é super importante. Como é importante assim, a sua forma de se apresentar. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a generalizar. Então, elas generalizam tudo. Se ela te vê de uma forma que para ela parece desleixada, parece sem cuidado, ela pode levar isso pro projeto. Ela pode ter essa impressão lá no subconsciente. A entrega dela não é tão, né, não é tão boa assim. Porque o mesmo cuidado, a gente tende a achar que o mesmo cuidado que ela tem, né, que a arquiteta tem com ela vai ter com a entrega dela. Então, como é importante você estar bem para atender seu cliente. Mas eu tenho que estar chique, produzida? Não, não é isso. Não é isso. Mas você tem que estar minimamente bem, se sentindo bem apresentável. Você tem que falar com segurança. Porque essas coisas fazem a diferença. Porque o cliente que está ali, né, ele está trocando uma experiência com você. E dependendo de como for essa primeira, né, esse primeiro contato, essa primeira experiência, vai ser todo o processo. Então, o caminho você tem que fazer o cliente te desejar, antes de desejar o seu produto. Você tem que se tornar desejável, importante para ele, assim, ele tem que querer o seu produto. Esse é o segredo. Então, para isso, você tem que ter um roteiro dessa comunicação persuasiva, onde você vai conduzindo, mas é uma coisa leve, uma coisa tranquila, uma coisa suave. Não é uma coisa... você não vai impor nada, pelo amor de Deus. Não, você não vai impor. Né? É uma conversa tranquila, onde você vai pegar pontos do que o seu cliente vai te falando e você vai percebendo. Você pode anotar, pega um papel e anota, né, algumas palavras-chave, porque o que ele te fala é importante para ele. E aí você traz isso na sua narrativa, para que ele, né, ele sinta essa familiaridade com você. Então, na PNL, né, eles falam muito sobre isso, do seu gestual, de você, às vezes, fazer os mesmos gestos que a pessoa está do seu lado. Então, usar as mesmas palavras, pegar palavras aí, usar as mesmas, para criar isso, porque o nosso cérebro, ele raciocina assim,
né? Então ele já pensa, nossa, é da mesma tribo, né? Então eu tô me conectando, isso conecta, né? E seja interessado. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Então seja interessado no que você está falando, no que a pessoa está te contando, né? E sempre pergunte, né? Você vai destrinchar, porque a gente sempre começa, né, pelo superficial, mas quanto mais você souber do seu cliente, mais você consegue atendê-lo da melhor forma, respondê-lo à altura. Então é importante que a gente conheça sobre o nosso cliente, né? É importante que a gente se antecipe. Então, se a gente vai encontrar com ele, a gente pode buscar informações que a gente pode levar, que seja importante para ele. Se é um segundo encontro, você pode... Você tem que, né, ter uma inteligência de olhar. Às vezes, você vê que ele gosta de cachorro, ou ele tem filhos. Puxa a conversa, puxa o assunto. Ai, que gracinha, são seus filhos. Quem? Ah, nossa, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinho, eu tenho filhos. Então, a gente vai trazendo, sempre perguntando e sempre conduzindo para o lugar que a gente quer chegar. Por quê? Porque nós somos as especialistas, né? Então, nós que sabemos como conduzir, nós que sabemos para onde que a gente quer levar nosso cliente, né? Não é ele, somos nós. Então, nós temos essa obrigação. Isso é importante. Ah, e tem uma frase aqui que eu até escrevi, que é desse livro aqui que eu li, que eu amei. Eu até trouxe aqui, que é esse do Tony Robbins, O Gigante Interior. E aí tem assim, ó, aquele que faz perguntas não tem como evitar as respostas. Então, faça perguntas, né? Esse livro tem um capítulo inteirinho sobre perguntas poderosas. Então, perguntas é uma coisa, assim, importantíssima, que a gente tem que ter sempre em mente. Se você, né, quiser, pega um caderno e relacione quais as perguntas que eu posso fazer para o meu cliente, quais as perguntas que vão levar ele para o lugar que eu quero levar, né? E assim, vai depender de cada cliente, vai depender de cada projeto, vai depender de cada caso que você for tratar, certo? Então, o que é vender? Vender é se relacionar. Venda é relacionamento com direcionamento. Então, você vai se relacionar com o seu cliente, você vai direcionar o seu cliente. Agora, não quer dizer que a venda é certa. Não, não é isso. Até porque, como eu falei anteriormente, não é todo cliente que vai ser seu cliente. Então, você não é para todo mundo e não é todo mundo que é para você. E tudo bem. Então, você tem que aprender a qualificar esse cliente. Então, como assim qualificar? Através das perguntas. Através das perguntas, você vai qualificar para que você entenda e que ele também, se você é ou não a pessoa certa para resolver o problema que ele tem. Porque às vezes, imagina, você passa por uma negociação de horas, às vezes dias, aí chega lá no final, o cliente precisa de um prazo de 5 dias, você não vai conseguir entregar em 5 dias. Você perdeu todo esse tempo, porque você não qualificou. Ou, às vezes, você passa por todo o processo, chega no final, o investimento é muito alto para o cliente, porque você não balizou os valores. Então, tem um processo que você tem que fazer com o cliente. Se ele chegou até o final, é porque ele é para ser o seu cliente. Até porque, quando a gente pega cliente que não é para ser nosso cliente, vocês sabem o que acontece. É ruim. É ruim para a gente, é ruim para eles. E depois que você assume o compromisso, você tem que fazer, né? Então, é importante que a gente qualifique, que a gente entenda, aquele cliente é para mim, eu sou a melhor opção para ele. E se você for a melhor opção para ele, se você entender que ele é o cliente para você, aí sim, você vai buscar, você vai informar, você vai mostrar para ele por que ele é... Não, porque você é para ele, né? E porque ele é para você, certo? É importante, assim, que você mostre durante a conversa, durante toda a narrativa, né? Você mostre para o cliente o seu diferencial. Às vezes a gente nem sabe, né? Então, uma coisa para se fazer é anote quais são os meus diferenciais, o que me difere, o que me torna única, o que faz a minha entrega muito boa, o que faz a minha entrega ser desejada. Então, tenha isso roteirizado, escrito, porque isso facilita na hora de você falar, né? Isso é se antecipar.
Isso é você já ter tudo na sua mente antes de chegar já no cliente falar. Então parece que é uma coisa muito mecânica, mas não é. É uma coisa muito natural. Só que você tem que treinar. Então, uma outra coisa uma outra dica que eu dou é: treine com as pessoas, treine com seus familiares, com seus amigos. Essa escuta. Chega e começa a perguntar: ai, fulano, e aí? Como foi ontem? Ai, nossa, isso. E pega um pedaço da conversa dele e já traz uma outra, né? Sem deixar o assunto morrer. Vendo se ele está se interessando, se ele está falando, né? Dependendo das perguntas, é o que ele vai falar e é o que ele vai abordar. E aí você vai captar se aquilo é ou não interessante para ele. E aí você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa interessante. Você vai se tornar uma pessoa com quem as pessoas querem estar, com quem as pessoas querem ficar. Porque as pessoas querem alguém que esteja interessado nelas. Né? Se você chega numa mesa, só você fala, cansativo. Quando você estiver falando com as pessoas, é importante você sorrir. É importante você, até quando você está mandando áudio também, você fica em pé, não fica sentada, fica em pé, sorria quando você estiver mandando áudio, porque isso já muda a energia da sua conversa. Né? A pessoa que escuta, já escuta uma vibração mais alta. Né? Fala assim, não, um áudio desse jeito, nossa, que preguiça, cansei. Não, gente, a gente tem que mostrar o seu melhor. Quer dizer, você atendeu 10 clientes no dia. No 10º cliente, você tem que estar igual você estava no primeiro. Porque ele é aquele momento, o momento é o dele. Né? Então, respire fundo, abra o peito, levante, né? Fale com segurança e com alegria. Sorria. Isso faz a diferença, isso conecta. Né? Isso faz tudo ficar mais agradável, mais leve. Né? E isso é importante, porque a gente sente. Nós somos pessoas e sentimos, a gente sente vibração. Né? Se chega uma pessoa mais fechada, carrancuda, você sente aquilo. Né? Sente uma pessoa mais alegre, mais extrovertida, né? Dá um up ali. Então, não tô falando para ninguém ser o que não é. Cada um é o que é. Mas você sempre pode se melhorar. Você sempre pode procurar, né? Estar melhor, estar bem. Acho assim, sempre quando você vai falar com o cliente, dá uma respirada antes, sabe? Centralize, esteja no seu melhor momento para falar com ele. Assim como eu tô falando com vocês. Vamos lá. Tem um item aqui que eu não falei, que é o seguinte. O nosso cérebro, ele tem ainda o cérebro primitivo, que é aquele cérebro que busca segurança. Então, a todo momento, é como se a gente voltasse lá na época dos homens primatas, né? Que a gente está fugindo do predador. Então, o cérebro primitivo, ele quer um ambiente seguro. E é isso que você tem que mostrar quando você está em conversa com seu cliente. Que ele está num ambiente seguro. Que você não está competindo com ele. Que você não está brigando ali com ele. Porque muitas vezes fica parece assim, medindo poder, né? Você não precisa medir poder. Ele está num ambiente seguro. É isso que você tem que mostrar. Né? Sempre assim, a gente não precisa emitir opinião de tudo. Não precisa. Você não precisa, porque às vezes se a opinião do seu cliente, vamos supor, for oposta, né? Vamos supor agora, assim, é um assunto que eu nem entro muito, mas política, porque agora está no ano político. Faz de conta que seu cliente, você sabe, né? Você vai conversando, perguntando, e de repente ele chega no nome de um candidato, numa política. Por que ele chegou nisso? Porque isso é importante para ele. E se você tem uma opinião contra ou a favor, você não precisa falar. Você pode conduzir, você pode levar. Nossa, fulano, nossa, é importante, né? A gente realmente pensar no futuro do nosso país, né? Isso é uma atitude, assim, de pessoas sensatas, né? Pessoas que querem o crescimento do Brasil. Mas não emitir minha opinião. Não precisa emitir opinião, né? Mas você levou aquilo ali. E você não precisa ir para um lugar que você não quer. Né? Se você está conversando com uma pessoa, de repente a pessoa começa a falar de violência, você já vai conduzindo para o outro lado. Ai, mas é violento, e aí você já traz, não, mas aqui é tão calmo, né? Que bom, né? Então você já traz a conversa para o outro lado. Então essa condução é importante.
para que não fique uma conversa desagradável e para que você consiga enxergar o seu cliente. E aí, aos poucos, você vai fazendo as perguntas chaves mesmo, né? Que vão ser super importantes para que você consiga estabelecer aí o norte do seu projeto e o norte da sua negociação. Quais são os principais desafios que o seu cliente enfrenta diariamente? A gente pode fazer isso, fazer uma listagem disso. Por quê? Porque aí a gente já pode chegar àquele negócio da antecipação. A gente já pode se antecipar. Então, por exemplo, eu sei que, né, muitas pessoas ficaram nas casas durante a pandemia e aí todo mundo quis arrumar a casa. Então, se eu já sei disso, eu já posso entrar nisso, né? Que foi ótima a pandemia, porque fez as pessoas olharem para dentro das casas delas, e aí elas começaram a importar, a arrumar, e aí ficar num ambiente mais agradável, mais bonito. E isso levou, né, a pessoa a ter uma qualidade melhor de vida. Então, a gente pode buscando esses acontecimentos pra gente já levar alguma coisa já pronta. Então, uma coisa super importante. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for abordada por um cliente, né, é perguntar o nome do cliente. E a partir daí você trate ele pelo nome. O nome é, assim, uma das coisas, né, mais importantes. A gente é chamado pelo nome o tempo inteiro. Então, se alguém chama a gente pelo nome, né, já cria aí uma intimidade, né, já mostra que você deu atenção para a pessoa. Eu sei que hoje existem processos automatizados, tanto no WhatsApp quanto e-mail, que já vai aquela resposta automática e tal. Mas a maioria dos arquitetos, das arquitetas, eles fazem esse contato, né, esse contato prévio, contato mesmo, não automatizado. E eu acho isso importante, porque é aí que a gente vai conseguir fazer tudo isso que eu falei, fazer a qualificação do cliente, fazer a condução da venda, né, e receber ali as respostas que a gente está buscando para a gente levar o cliente ao fechamento, que é isso que a gente busca, né? Se o cliente for qualificado, obviamente. Essa sondagem, você pode fazer uma estrutura, você mesmo pegar, sentar e fazer uma estrutura, sondagem do como fazer essa sondagem com o cliente. Né, que é o levantamento das informações básicas. Você vai identificar o que o cliente precisa, quais são os problemas principais, quais são as angústias, quais são os seus sonhos, enfim, tudo relativo ao cliente, né? Lembrando-se sempre, o foco da conversa é o cliente, né, e não você. Sobre o branding, né, que é a forma da gente se mostrar para o cliente, né? Que essa forma assim que o cliente ele enxerga na gente, né, uma materialização do que ele busca, né? Então, se ele não te enxergar com qualidades, né, então chances são que ele não vai querer fechar com você. Então, perceba a importância da sua comunicação, quer dizer, a forma com que você comunica. O que é comunicação? Comunicação engloba tudo. Engloba o fundo, engloba sua roupa, sua forma de se vestir, engloba sua forma de falar, engloba o seu posicionamento, engloba tudo. Se você entrar no seu Instagram, que é um portfólio, né? O que o cliente vai enxergar ali? O que ele vai ver? Como ele vai te ver? Então, você tem que olhar com os outros olhos, olhe com os olhos dele, né? Então, perceba que tudo comunica. Até você não comunicar, você comunica. Então, quando você não fala muito, né? Será que ela é segura? Né? Se você não se posiciona muito, né? Será que é ela mesmo que eu vou querer? Não sei. Será que ela garante o serviço dela? Né? Então, assim, a gente tem que ir gerando essa consciência no nosso cliente, né? E o Instagram, ele é um lugar para você gerar consciência, para você mostrar para o cliente, às vezes, um problema que nem ele sabe que tem, você vai mostrar para ele que ele tem. E você vai intensificar esse problema. Porque as pessoas, elas tomam as decisões por 2 motivos. Ou por dor, ou por prazer.
Isso também tem aqui um capítulo inteiro nesse livro aqui, ó, do Tony Robbins. A dor é porque ela busca não sentir aquela dor, ou ela busca alcançar o prazer. Então, é isso que faz as pessoas tomarem a decisão. Então, se ela não sente ou uma dor suficiente, um prazer suficiente para agir, ela não vai agir. Porque a gente tende a procrastinar. Então, se você consegue intensificar isso, né, esse sentimento, né, pegar ali um problema e conseguir ampliar esse problema, você vai conseguir criar uma urgência na cabeça do seu cliente. Né? E é isso que a gente quer, que ele tome uma ação, que ele tome uma atitude, certo? Tem 2 tipos de perguntas, né, que a gente faz durante essa abordagem. As perguntas abertas, que são as perguntas que vão ter respostas mais longas, que nessas perguntas que a gente vai captar o que é importante para o cliente. E as perguntas fechadas, que são perguntas que a resposta é sim, não ou talvez, né? E o talvez você vai perguntar, e por quê? Uma coisa super importante que eu não falei. Você sempre tem que procurar se o cliente teve experiências anteriores. Por quê? Por aquele fato do cliente sempre, das pessoas em geral, né? Sempre generalizarem. Então, por exemplo, se a pessoa já contratou um arquiteto, né? Aí você se pergunta, você já contratou, você já teve, né, alguma experiência com algum arquiteto, já fez, sei lá, alguma obra, alguma casa? Aí a pessoa fala assim, fiz. E aí, gostou? Foi bom? Eu achei que, não sei, parece que não foi muito bom. Mas por que não foi muito bom? O que você achou que podia melhorar? O que você achou que poderia ser melhor? Aí ela pode falar, é porque eu achei que eu não tive muito contato, né, com o arquiteto. E aí já é a hora de você alinhar a expectativa, porque se vai ter esse contato ou não. Se tiver esse contato, ou você fala assim, mas por que você precisava de um contato tão mais próximo? Né? Você vai buscando, você vai perguntando e buscando aprofundar mesmo o que realmente é a necessidade daquele cliente. Porque às vezes não era o contato, às vezes foi uma falha mesmo, um projeto que não estava muito bem detalhado e precisava do contato do profissional, e aí ela não conseguiu. Às vezes ela não queria era o contato do profissional, ela queria um projeto bem detalhado, ou não, né? Então por isso que a gente tem que buscar as perguntas. Por perguntas, né? Pra gente identificar mesmo a raiz, o cerne da questão, porque é lá que a gente vai atingir. E alinhar as expectativas, que é isso, né? Às vezes você não vai ter um contato tão próximo. E aí você vai mostrar pra ela, olha, a gente não precisa de um contato tão próximo, né? Com 3, 4 reuniões, a gente consegue resolver esse problema com tranquilidade. E você vai sair extremamente satisfeita. Eu tenho, né, já costumo de fazer isso, tá? Então você vai alinhar as expectativas, pra ela não ficar esperando de você uma coisa que não vai acontecer. Né? Isso é super importante, porque ninguém fica insatisfeito no final. Né? É a parte da clareza. Então, a clareza ao se comunicar. Então, quem está no comando da conversa é quem pergunta. É essa pessoa. Ela está direcionando a conversa. Então, como eu já falei, com você como especialista, você direciona, você conduz e não é conduzido, certo? Então, você tem que ter clareza do objetivo que você quer, né? Para onde que você quer levar essa conversa e conduzir através de tudo que eu já falei, das perguntas e da escuta ativa, certo? Então, depois que você escuta seu cliente, você aprende sobre seu cliente, aí sim você pode educá-lo sobre o seu produto. Então, por isso que a gente precisa desse processo. Porque não adianta chegar numa pessoa que está totalmente desconectada e chegar falando do meu trabalho. Não vai criar conexão, não vai criar proximidade. Outra coisa é você já estar totalmente por dentro, ciente dos problemas que a pessoa tem, das situações que ela quer resolver. Porque todo cliente que chega até você, ele tem uma situação, que é onde você vai entrar, né? Então, se você tiver clareza dessa situação, ciência, e você perceber, assim, como você pode ajudá-lo, né? Mostrando para ele que você é a pessoa certa, por isso, ele vai estar muito mais tendencioso a fechar com você.
Aí o preço vai ser um mero detalhe, porque ele já te comprou. Porque ele já gostou de tudo que ele viu, do que ele ouviu, ele já se sentiu conectado. Já percebeu que como a gente é fiel? Não sei, eu sou super fiel. Vamos supor, se eu começo a ir num lugar, eu quero ir sempre naquele lugar. Eu adoro conhecer as pessoas, eu adoro que as pessoas me conheçam, né? É essa questão da familiaridade. Então, se você se conecta, se a pessoa gosta de você, você já tá 70%, 80% na frente. Então, aqui tá falando, ó, 80% dos casos que a gente não fecha negócio é porque a pessoa não gostou da outra. É que não foi com a cara dela. Às vezes é um excelente profissional, mas o santo não bateu, né? Então, olha a importância da gente ter esse domínio, né? E agir com intencionalidade. Em tudo que a gente for fazer, tem que ter intenção, né? Então, quando você for ir no cliente, se apresentar, falar, tenha intenção, pense antes, né? Onde eu quero chegar, para você ser mais certeira. Aí eu falei aqui, eu escrevi aqui pra gente fazer o exercício de que qual é o problema ou desafio que o que eu tenho para entregar resolve para ele. Então é importante ter isso bem claro, né, pra gente passar para ele. O que a gente vai resolver? Porque às vezes o cliente não está te procurando por causa de um desafio, ele está te procurando por causa de um prazer. Mas às vezes dentro daquele prazer você já consegue colocar ali um problema, um desafio que aumente a urgência dele, né? E que te faça ainda mais necessária. E isso aumenta a sua autoridade. Porque você descobriu e fez ele enxergar uma coisa que nem ele estava enxergando, né? Tipo, você está conhecendo ele muito mais do que ele mesmo. Olha só a sacada. Aqui, ó. A gente sempre tem em mente onde o cliente está e aonde que eu vou levá-lo, né? Do ponto A ao ponto B. Qual que é a situação atual dele e como ele vai ficar depois da gente entregar o nosso produto. O que o nosso produto vai melhorar na vida dele. Vamos ver se tem aqui. Assim, e se o cliente não alcançar os objetivos dele, qual que é a consequência a médio prazo e a curto prazo, né? Então, vamos supor, o cliente tem que fazer uma reforma, mas ele tá procrastinando e tal. E aí você pode mostrar para ele, olha, se você esperar mais, essa reforma, ela pode ficar o dobro do valor que ela ficaria hoje, né? Porque quanto mais tempo se espera, mais ali a casa, né, vai deteriorando, ou o local, ou o que seja, e mais caro vai ficar para arrumar. Então, é essa forma, assim, você acaba intensificando, mostrando para ele a urgência daquela situação, né? Sempre com integridade, obviamente. Você nunca vai falar uma coisa que não é, né? Você não vai mentir. Isso. E o que acontece se ela não sanar os desafios dela, que ela às vezes nem sabe que tem. Aí, ó, se você resolver não fazer essa reforma, a gente pode chegar daqui, sei lá, né, um ano que vem e essa porta já está inutilizada. Você vai ter que descartar e comprar outra, por exemplo. Um exemplo, né? Então, a gente sempre está mostrando para o cliente o que pode acontecer. E isso aumentando a nossa autoridade. Então, qualificar seu cliente permite que você pare de vender para quem não quer comprar de você. Comece a conduzir a sua comunicação, os seus negócios e venda para quem quer você, né, como profissional. Então, essa qualificação, uma coisa que eu não falei aqui, que é super importante também. Quando você está falando com a pessoa, pergunte para ela se ela é a única tomadora de decisões. Por quê? Porque aí você já corta a objeção de, então tá bom, vou falar com meu marido, ou vou falar com a minha esposa. O que acontece com isso? Quando você faz uma apresentação, você, né, pega aquele tempo, organiza, faz a apresentação da sua proposta para os clientes. Se tiver só uma pessoa lá e ela não for a tomadora de decisão sozinha, né, é muito provável que ela adore, esteja super inclinada a comprar, porém, ela tem que falar com o marido. Só que o marido não viu sua apresentação. Então, ele não vai ter o mesmo empenho que ela, certo? E ela não vai conseguir transferir tudo que você falou para ele. Então, é importante que você alinhe isso. Olha,
eu gostaria de apresentar a proposta para você e seu marido, então gostaria que os dois estivessem presentes para a reunião de apresentação, porque é lá que eu vou explicar, né, tudo que eu faço, como que é o meu trabalho, o que eu vou te entregar, da forma que eu vou te entregar, tarará, 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 tarará. Ah, mas é porque ele não pode. Não tem problema, então a gente agenda um novo horário. Por quê? Porque disso vai depender o fechamento do seu contrato. Então você já vai quebrando as objeções antes mesmo, né, delas surgirem. Agora, para finalizar, né, uma dica para quando o cliente te abordar pelo Instagram. O Instagram é uma plataforma onde você está concorrendo com inúmeras informações o tempo inteiro. Né? A pessoa está ali sendo bombardeada. Então você tem que chamá-la para uma plataforma mais reservada, tipo o WhatsApp. Então, para que eu possa te atender da melhor forma possível, você pode me passar o seu contato para eu, né, entrar em contato com você pelo WhatsApp? E você não passa o seu contato, você pede o contato da pessoa. Por quê? Porque você toma ação. Porque senão você vai esperar a pessoa tomar ação e às vezes ela pode não tomar, porque entrou outra e já passou, já esqueceu. Então, você toma a ação de entrar em contato com ela. Certo? Isso sempre mostrando o benefício. Então, tudo que você for fazer para o seu cliente, você não fala de você falou do benefício para ele. Olha, eu não vou te entregar o projeto hoje, porque para eu te entregar o projeto como a gente combinou, com todas as informações, com todo o detalhamento, para ele ficar perfeito, eu vou precisar de mais tantos dias. Então, por isso, o benefício é para o cliente. Ele quer o benefício. Então é isso que a gente tem que mostrar, é isso que a gente tem que aprender. Nossa mente tem que virar. Não é assim, é porque hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Ninguém quer saber o que você tem, ninguém quer saber de você. Você, ninguém quer saber. Pensa isso. Pensa que ele quer saber dele, né? Quando você tá ali conversando, a pessoa já percebeu isso, que as pessoas elas se interessam mais pelo que elas falam do que pelo que você fala. A pessoa tá ali esperando você terminar para falar. Por quê? Porque o que é importante para ela é o que ela fala, é tudo dela. Então, quando você está falando com o cliente, você tem que ter isso em mente, né? É o cliente, é ele, é a fala dele, é o problema dele. É o benefício para ele. Bom, pessoal, obrigada. Foi ótimo. E até a próxima. Obrigadão.